você pode não estar utilizando 100% da tua bike simplesmente por falta de ajuste. Bora lá ver? E aí, ciclistas, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que tem vários ajustes a se fazer numa bicicleta que vão mudar drasticamente a forma de você pedalar? Claro que pode ser positivamente ou negativamente, mas a gente busca fazer esse ajuste para você melhorar cada vez mais. E com esses ajustes você vai conseguir pedalar mais e com menos esforço, fazer subidas mais rápidas, ter um ritmo melhor na bicicleta, fazer curvas, saltar, descer com muito mais segurança. Só de ajustar a posição na manete você já pedala diferente. O Bike Fit é um deles e hoje está se tornando cada vez mais usado, principalmente porque até mesmo para a cidade você vai conseguir pedalar melhor. Selecionar bem o pneu, a pressão correta dele, isso são pequenos ajustes que vão mudar muito. Hoje em dia tem um componente específico que a galera tá usando cada vez mais e ele muda muito a forma de pilotar a bicicleta. Claro que se você não regular direito vai ficar uma porcaria. E é o que a galera mais faz, né? Mas, regulando direito, vai ficar uma maravilha. E eu tô falando da suspensão a ar. Essa daqui é uma suspensão. E essa daqui também é uma suspensão. Parece ser o mesmo componente por conta da estética. Mas o material e principalmente a tecnologia que tem dentro delas muda completamente. Essa daqui utiliza um sistema de compressão por óleo e utiliza uma mola metálica helicoidal. Por isso se chama suspensão hidráulica. Já essa daqui também tem um sistema de compressão a óleo. Mas a mola dela funciona como uma câmara de ar. E por isso se chama suspensão hidropneumática. Em um dos lados nós temos a peça chamada dumper, ou cartucho de óleo. Aqui fica o sistema hidráulico. Vai auxiliar com o amortecimento, retorno e forma de compressão da suspensão. E o que é bem comum ter o sistema de trava da suspensão, sendo de 2 ou 3 posições. Livre e travada ou livre, firme e travada. Esse sistema tem diferentes construções e formas de funcionamento dependendo da marca. E o piloto vai conseguir sentir muita diferença de uso por conta dele. Além de que dependendo da modalidade podemos ter muito mais opções de ajuste. E aqui desse lado que fica a molar é uma câmara de ar que você vai inserir o ar por um bico que tem aqui, um bico grosso como de pneu. Só que é claro que tem uma bomba específica e você não vai usar a bomba de pneu. E a quantidade de ar que você coloca aqui está totalmente baseada no peso do ciclista. E você pode fazer um ajuste fino se você quiser uma suspensão um pouco mais firme ou um pouco mais macia. Conseguiu entender? Agora bora lá ajustar a suspensão? Para ficar mais rápido e prático, algumas marcas já têm uma tabela básica para você colocar uma pressão para você conseguir andar. Então ali você vai identificar o teu peso e a pressão que tem que ser colocada. Mas como eu falei, é básico. O que você precisa fazer mesmo é o chamado sag. Sag é uma medida de porcentagem onde a suspensão vai baixar quando você subir na bicicleta. A suspensão tem que baixar, porque ela precisa ter tanto trabalho para subir quanto para descer quando aparecer algum obstáculo. E também para ela funcionar de forma coerente, com a pressão correta para você. A medida do sag pode variar conforme curso da suspensão, modalidade ou até mesmo a marca da suspensão. O mais comum em suspensões de cross-country, que vão de 80 a 120 mm, é um sag de 10 a 20%. Ou seja, se você tem 100 mm de suspensão, o sag tem que ser de 10 a 20 mm. É o quanto ele vai entrar ali. No caso da minha, é uma suspensão de 120 mm e o sag é de 15 a 20%. Se você quiser uma suspensão mais firme, você deixa com sag menor. Se você quiser uma suspensão mais macia, deixa com sag maior, mas não pode ultrapassar esses valores, justamente para ela funcionar corretamente. Porque se você deixar abaixo do sag recomendado, ela pode dar fim de curso muito rápido e pode estragar a suspensão. Das duas formas, você não vai estar utilizando 100% da tua suspensão, por isso tem que manter o sag corretamente. Talvez você já tenha se perguntado por que vem essa borrachinha em algumas suspensões, às vezes preta, às vezes vermelha, é com ela que a gente vai medir o sag. Se você não tiver na tua suspensão já ter arrancado ela, uma fita Hellerman já ajuda pra caramba. E um detalhe, essa borracha não pode ficar aqui na parte de baixo, perto do retentor, porque ela pode entrar no chassi. Se você não estiver usando, coloque ela lá para cima. E tem alguns detalhes importantes. É bom você saber o quanto de pressão você precisa colocar aqui, para justamente você fazer uma correção pós-mecânico ou pré-corrida, pré-rolê. E quanto mais pressão você colocar, mais estranho vai ficar a medição, porque a pressão também fica aqui na mangueira e ele pode variar a medição que está aqui. Então sempre que eu coloco a mais. Claro que isso pode variar por conta do equipamento. Por isso que sempre que eu tô com um equipamento novo, eu faço algumas vezes isso para ter certeza que está certo. Mas agora chega de teoria e vamos para a prática. A gente vai precisar de uma ferramenta para medir. Pode ser um paquímetro, pode ser uma régua, o que você achar melhor. Inclusive, uma dica bem bacana é você já colocar o sag num pedaço de papelão. Olha aí, com todas as medidas prontas. Se quiser, já pode deixar aquela borrachinha pronta no lugar. Agora vamos subir na bike. Se você estiver sozinho, é interessante deixar a bicicleta apoiada no local para ela não cair. E é interessante ter um banco ou um suporte para você subir ou sair da bicicleta. Em cima da bike você vai ficar na posição de pilotagem. Dá uma chacoalhada para a suspensão trabalhar bem. E assim que ela ficar no ponto neutro, você abaixa a borracha. Sai com muito cuidado para a suspensão não trabalhar para baixo. E aí a gente vai fazer a medição do sag. Se o sag ficou muito grande, você vai colocar mais pressão para ficar mais firme. Se ele ficou muito curto, você pode tirar um pouquinho. É claro que isso não para por aí, você vai ter que repetir algumas vezes. Tudo para deixar o mais correto possível. Em alguns momentos você vai ter que fazer mais do que 3 vezes. Com o uso pode ser que você queira alterar um pouco a pressão, deixar a suspensão mais macia ou mais firme, mas tem que sempre manter o limite do sag. E no caso do shock, o amortecedor é um pouco diferente, porque o curso não é o que nós vemos nele, e sim na movimentação da roda. Então para você saber o sag corretamente em milímetros, você vai ter que conferir o manual do amortecedor. E a reação de amortecimento de algumas bicicletas pode alterar um pouco o sag.
Como, por exemplo, na Caturra, que tem um amortecimento bem linear, a gente coloca o sag bem mais firme. A pressão tá certa? Então, bora regular o retorno. O retorno nada mais é do que o fluxo de óleo que vai passar pelos canais aqui no cartucho de óleo, no damper. Sabe quando você trava a suspensão? É quando ele fecha totalmente esse fluxo de óleo. Por isso que não pode usar direto a suspensão travada, porque pode estragar esse sistema. Alguns hoje estão com um sistema de segurança, mas te aconselho, não fica usando suspensão travada. É para raríssimos os casos. Inclusive, eu tirei a trava de suspensão, não sei se você viu, né? Porque nessa bike eu não senti necessidade, começa por aí. Mas depois a gente fala mais sobre isso. E nas competições mundiais a galera usa ou liberada ou firme. Travado não tá mais usando não. E o retorno a gente vai ajustar nessa regulagem aqui embaixo. Ele pode ser mais lento ou mais rápido, e isso vai variar conforme a pressão da suspensão e o terreno que você estiver usando. Quanto mais pressão na mola, mais rápido ela vai voltar, por isso que você tem que ajustar para mais lento. Não que a suspensão vá ficar extremamente lenta, ela vai ficar bem ajustada. E o ajuste nessa regulagem a gente faz por cliques. Uma forma interessante de você regular é olhando o manual da suspensão. Lá você vai ter uma tabela com a pressão que você está usando e quantos cliques de retorno que você vai usar. E a gente sempre vai começar pelo mais lento para o mais rápido. Então se você precisa de 3 cliques, você vai jogar no mais lento e vai trazer 3 cliques para o mais rápido. E para evitar qualquer dano, nunca é bom deixar totalmente aberto ou totalmente fechado. A gente sempre deixa um clique antes do limite. Eu deixei ela para o mais rápido, olha só como é que ela fica. E isso faz com que o pneu comece a quicar, por isso que você não pode deixar desregulado. Se você não tiver uma tabela para te guiar, o ideal é você ajustar até que ela pare de quicar. Ideal. Perfeito. E o ajuste de retorno também é muito importante nos saltos. Se você deixar um retorno muito rápido, você pode perder o controle da bicicleta, inclusive ser projetado para frente. Agora a suspensão está pronta, só que não. A gente tem mais um ajuste bem interessante aqui, e ele se chama Token. Tokens são espaçadores que a gente coloca dentro da câmara de ar. Pensa numa câmara de ar cilíndrica dessa com 10 centímetros e 100 psi de pressão. Quando ela for trabalhar, ela vai ter um certo nível de compressão. Agora reduz essa câmara para 6 centímetros e coloca a mesma pressão. A compressão vai ser totalmente diferente. Que a compressão seria aqui no final, ela começa antes. O curso da suspensão não vai mudar, é só a compressão dela, é a absorção de impacto. E o que eu acho bem interessante, principalmente para aquele ciclista que tem uma pedalada mais agressiva, em trilhas mais brutas, em muita descida, muita pedra, ou pessoas acima de 90 kg. Isso eu já acho necessário utilizar. Algumas suspensões já vêm com token, outras você tem que adquirir, mas você consegue. Quantos tokens eu vou ter que utilizar? Isso vai depender do teu rolê e do teu peso. Então é interessante fazer um teste. Procura um mecânico especializado que ele vai te auxiliar. E esses são os ajustes que você pode fazer numa suspensão como essa daqui. E algumas outras suspensões têm regulagem de compressão, que também pode mudar um pouquinho na forma de absorver impacto. Se você quiser mais informações também de outras suspensões, já deixa nos comentários. E claro, quer saber mais sobre ciclismo? Já me segue, curte, compartilha com a galera e bora pedalar? Curtiu? Gostou? Massa, né?